Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou ex-universal e gravo conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. Peço a você que me assiste que curta o vídeo, comente, compartilhe e ative o sino para notificações. Para que vocês entendam o objetivo desse canal, é importante que vocês procurem o vídeo que apresenta os objetivos dele, porque embora trate-se de um ex-universal, eu não vou me ater somente a denúncias. Eu vou expor um projeto particular com o intuito de atingir a finalidade deste conteúdo, que é provar que existe vida fora do sistema religioso. No que consiste a minha estratégia? Simplesmente renda complementar. Depois de garantir a reserva de emergência, eu procuro investir em ações e fundos imobiliários de tijolos, renda fixa, tesouro por enquanto, previdência privada, vou deixar o ponto de interrogação para um vídeo no futuro, e criptoativos apenas Bitcoin. Reserva de emergência é o primeiro passo para a vida financeira equilibrada. Trata-se de um valor que seja capaz de bancar as suas despesas mensais fixas por um determinado período. A quantia depende do perfil de cada um. Ela deve estar alocada de maneira que facilite o acesso a qualquer momento, ou seja, liquidez diária. Eu particularmente não me importo com a rentabilidade em relação a ela, justamente pelo simples fato dela ter que ficar disponível para mim 24 horas por dia, 365 dias por semana. Na parte das ações, eu busco mesclar aquelas que sejam pagadoras de dividendos e crescimentos. Eu observo sempre setores que provavelmente serão necessários nos próximos 10 anos. É uma visão atualizada eu adquiri com o passar do tempo, e uma vez que eu dei início aos aportes em renda variável em 2019, eu venho baixando médio. Quais setores eu procuro observar? Financeiro, bancos e seguros, energia, elétricas, medicina e diagnóstico, saneamento. Estou colocando um asterístico porque mais à frente irei explicar. Procuro ter atenção a setores cíclicos, como varejo, construção civil, turismo e etc. Eu tenho um percentual da minha carteira alocado em risco, porém essa visão era até a crise sanitária. Ultimamente, embora eu tenha esse percentual alocado em empresas de grande, eu não venho aportando nelas. Acompanho, mas não aporto. Renda fixa, eu observo e aporto nos títulos do Tesouro Nacional. E quais são? Tem o Tesouro Selic, possui a rentabilidade atrelada à taxa Selic, é um título bom para alocar reserva de emergência. IPCA+, é um índice de preços ao consumidor amplo. É um título que disponibiliza para o seu investidor uma parte do rendimento igual à variação da inflação, mais uma taxa pré-fixada. Existe o IPCA+ com juros semestrais, que é igual ao título anterior, porém, este paga rendimentos semestrais. Em outras palavras, juros. Simplificando, é uma forma que a pessoa física ela tem de emprestar dinheiro ao Estado. E ele, na contrapartida, remunera mediante juros. Existem os pré-fixados. Não gosto muito deles porque podem sofrer desvalorização com a alta dos juros, porém pagam ao final o percentual que foi contratado. Por exemplo, você compra um tesouro pré-fixado que está remunerando uma taxa de 9%. Se a taxa atual chegar a 15%, o seu título, consequentemente, ele irá perder valor. Mas até o final do que foi contratado, ele vai te pagar. Nessa parte da renda fixa, é importante observar o IOF no primeiro mês, que é o Imposto de Operação Financeira, a taxa de custódia, que é paga a B3, são 2 parcelas ao ano, e a tabela do imposto de renda, seja no resgate antecipado ou num arrependimento, porque qualquer investimento em renda fixa ele incide o imposto de renda sobre o lucro. E existe uma tabela regressiva, assim como no IOF. Quanto mais tempo o capital ficar investido naquele título, menor vai ser a incidência da alíquota do imposto de renda. No futuro vou trazer algumas hipóteses em outros vídeos. Fundos de investimento imobiliário, FIIs. A estratégia inicial era a obtenção de um rendimento mensal em tese. Porém, eu verifiquei em 2019, com a redução
da taxa Selic, vários fundos com a emissão de novas cotas, principalmente abaixo do valor patrimonial. E isso é extremamente ruim e maléfico para um pequeno investidor, principalmente aquele que chega num determinado momento, consolida seus investimentos e procura viver de renda e aí acaba sendo diluído. Espécie de FIIs. Ultimamente tenho verificado os de tijolos, papéis e híbridos. Estou colocando esse asterisco porque são as 3 espécies básicas, pode ser que surjam outras. O FII de tijolo visa receber aluguéis mensais de empreendimentos ligados a lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings e etc. Papéis. Distribui a renda oriunda da remuneração do fundo e investe em letras de crédito imobiliário, LCIs, certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, letras hipotecárias e etc. E existem os fundos híbridos, que procuram misturar o seu portfólio investindo nas 2 espécies acima, tijolo e papel. As características que eu sempre procuro observar, que eles sejam multi-imóveis, multi-endereços e multi-inquilinos, para poder diluir o risco. O administrador sempre procura aquele conhecido, tradicional no mercado. É uma estratégia de arroz com feijão, com o intuito de fugir de rolos por falta de tempo para acompanhar. Existe a possibilidade de, ao invés de investir em fundos como as características que eu já mencionei, estão aí na tela, de criar uma cesta de fundos imobiliários monoativo, monoinquilino. E de uma certa forma faz sentido, porque se ao invés de investir em 3 FIIs com as características da minha preferência, eu posso investir em 5 espalhados pelo país e de qualquer forma estaria diluindo o risco. Mas é como eu falei, no meu caso eu não tenho tempo para ficar acompanhando. Criptoativos, eu observo o Bitcoin. É uma finalidade raiz da minha parte. Eu procuro sempre evitar as altcoins, termo usado para identificar qualquer criptomoeda diferente do Bitcoin. Exemplo, Ethereum, ADA Cardano. Shitcoins refere-se a toda aquela criptomoeda meme que existe no mercado. Eu não vou ficar dando exemplos para não criar problemas. E as stablecoins são ativos digitais mais estáveis, cuja cotação oscila pouco ao longo do tempo. O motivo é que elas possuem lastro em outros ativos, com valor ou garantia de crédito confiáveis, como o dólar e o ouro. Porém, essa definição ela é muito bonitinha. Por que eu estou falando isso? Ao analisar as stablecoins, a gente precisa entender que, a partir do momento eu adquiro uma criptomoeda com essa característica, eu estou acreditando que ela está atrelada a uma garantia de crédito confiável, como diz na definição, como o ouro, o dólar. Em outras palavras, se eu tenho uma criptomoeda A e ela equivale a $1, logo, quem tem 1 milhão ou 1 trilhão de moedas digitais, consequentemente essa pessoa tem 1 milhão ou 1 trilhão de dólares. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: existe lastro suficiente para isso? Qual é a garantia que eu tenho? Será que o organismo responsável por auditar e certificar a veracidade das alegações desse criptoativo, ele é confiável? Por se tratar de um universo onde tem pouca ingerência do Estado e a grande finalidade dos criptoativos é essa, eu prefiro ter cautela. Então o que eu estou fazendo no mês de setembro de 2022? Vocês podem verificar na tela aí que eu realizei um aporte e com isso eu adquiri para minha carteira mais 368 ações e 5 cotas de fundo imobiliário. Foram 41 ações para B3, 31 ações Fleury, 155 para AES Brasil, 141 para Sanepar e 5 cotas do fundo ALZR11. B3. O objetivo do aporte foi baixar o preço médio nela. Trata-se de uma empresa em que passam todas as transações feitas no mercado de renda fixa e renda variável do Brasil. Assim, tanto a compra e venda de ativos quanto o seu processamento e custódia passam
pelos sistemas da companhia. Na tela vocês estão vendo os indicadores obtidos por meio do site Status Invest. Eu adquiri cada ação da B3 por R$ 12,32. Então vocês podem perceber ali que o VPA, que é o valor patrimonial da ação, está saindo a 3,39. O preço de cotação sobre o valor patrimonial gira em torno de 4,02. Por aí eu vejo que a empresa está cara, porque o ideal, se eu não me engano, é abaixo de 1,5. O preço sobre o lucro está em torno de 18,62, ou seja, é o tempo que eu vou levar em anos para adquirir o valor investido em cada ação. O dividend yield está em 5,18, o ideal seria 6. Os indicadores de eficiência estão bons, rentabilidade também, retorno sobre capital investido ali em 12,41%. E os indicadores de crescimento dos últimos 5 anos dentro do aceitável. Quando iniciei os aportes em 2019, visava, através dela, o crescimento e dividendos. Porém, naquela época, a taxa de juros começou em 6,5% e terminou em 4,25%. A questão do monopólio é o principal ponto de atenção porque, embora seja vantajoso para a B3 no momento, não é possível saber como será o desempenho dela com uma futura concorrência. Eu já presenciei um exemplo de empresa, e o nome dela está aí na tela, que ostentava uma posição privilegiada no mercado e, ao se deparar com a concorrência, não executou ações corretivas para conter a perda de margens de maneira eficaz, ou seja, perdeu espaço no mercado para os concorrentes. Voltando à B3, os demais pontos de atenção que devem ser considerados são a possibilidade da empresa ser obrigada a realizar a contingência de 31,2 bilhões de reais, informado no segundo semestre de 2021, esse suposto erro de cálculo do fluxo de entrada de capital estrangeiro, informado no primeiro semestre de 2022, uma falha operacional grave, na minha opinião, tendo em vista se tratar de uma empresa que atua num setor relevante para o país, além de inconsistências no próprio site, que nunca são resolvidos. Então, como ela fica em minha carteira? Ela continua, porém tenho que acompanhar seus resultados e o desenrolar dos ruídos que vem surgindo. A cada notícia do surgimento de uma concorrência, a B3 costuma sofrer em suas cotações, e eu vou aproveitando para baixar o preço médio. Além disso, esse exemplo mencionado de outra empresa que detinha o monopólio no segmento em que atuava, acende um sinal amarelo e me faz indagar se com o surgimento de um possível concorrente, a B3 se manterá competitiva com todas essas falhas mencionadas neste vídeo. É importante sempre acompanhar. Fleury, outra empresa adquirida em 2019, e o aporte desse mês objetivava baixar o preço médio. Valor de cotação, R$ 16,57. Observando os indicadores extraídos do site Status Invest, observa-se que também não é uma empresa barata, possui um dividend yield menor que a B3 e também apresenta indicadores de crescimento razoáveis, na minha opinião. O ponto de atenção que preciso observar são as quedas nos lucros devido à pressão inflacionária, aquisições que ela vem realizando. Ela reportou um lucro líquido alto no segundo trimestre de 2022 em relação ao ano passado, mas aí comparar ao ano anterior e ver esse aumento dos lucros como positivo fica complicado por causa dos reflexos da crise sanitária que eram maiores no ano passado do que agora. Voltando aos indicadores, observo uma receita líquida crescente, porém o lucro líquido da Fleury está oscilando neste nível. Preciso acompanhar a pressão inflacionária e os impactos dos resultados financeiros dela com as aquisições. É aquela famosa análise do custo-retorno. Por enquanto, ela fica mantida em minha carteira. AES Brasil, geradora de energia elétrica, é uma nova aquisição. O objetivo seria ter em carteira uma transmissora, mas fica difícil adquirir empresas disponíveis no mercado em topo histórico, mesmo que a análise fundamentalista indique que elas estão baratas. A AES Brasil realizou uma reestruturação recentemente, rebatizou o nome que era AES Tietê e a partir de então deu início a um plano de crescimento
e diversificação, acrescentando ao seu portfólio geração eólica e solar, para se tornar uma geradora menos dependente de recursos hídricos e, consequentemente, evitar perdas financeiras em momentos como déficit hídrico, baixa produtividade na geração e aumento de despesas com a alta na inflação e da taxa de juros. Esses fatores podem elevar despesas financeiras, prejudicando o resultado final e, consequentemente, o pagamento de dividendos. O mercado bate na empresa e a cotação cai no curto prazo. Em contrapartida, eu entendo que com a finalização dos projetos de expansão e diversificação do seu portfólio, o aumento dos resultados financeiros serão evidentes e, consequentemente, a cotação irá subir e o mercado não irá deixá-la no preço que está atualmente. Apesar de que estou tratando aqui de uma projeção para o futuro, não se trata de futurologia. Ponto de atenção que eu tenho nela: acompanhar a atual alavancagem, que é o aumento de despesas, e continuar estudando a respeito do seu case. Observando os indicadores da SB3 extraídos do portal Status Invest, eu verifico que o preço sobre o valor patrimonial dela está em 1,44, o valor patrimonial por ação está em 6,65, eu adquiri no mercado por 9,62, o dividend yield baixíssimo e o preço sobre o lucro 10,01. Percebam, o lucro patrimonial por ação, o LPA, ele está girando na casa de 0,96%. E aí eu estou trazendo na tela as informações extraídas do portal Fundamentos. Percebam que o LPA aqui está em 0,77%. É um ponto que eu preciso observar e podem ocorrer discrepâncias entre as informações nos portais pela internet. E, meus amigos, a grande verdade é que o papel aceita tudo. Então tenham isso em mente. A próxima empresa é a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná. Surgiu em 1963 e hoje é uma das maiores empresas em operação no estado. A sede da companhia está localizada em Curitiba, é uma sociedade de economia mista de capital aberto controlada pelo estado do Paraná. Por isso que eu coloquei um asterisco nas empresas do setor de saneamento, porque o que tem disponível no mercado são empresas em que o Estado controla. Se eu não me engano, tem a Copasa em Minas Gerais, Sanepar no Paraná e a Sabesp em São Paulo. Eu observei que, em termos de coleta e tratamento de esgoto, a companhia está em franco processo de crescimento, com taxa de aproximadamente 1,5% ao ano nos últimos 10 anos. Comecei a aportar nela em 2020, o preço da cotação à época era 6,04 e desde então venho montando posição nela nas quedas. Eu adquiri por R$ 3,53. As vantagens de ter essa empresa em carteira é porque saneamento e água são essenciais para a sociedade no estado atual. Porém, quais são os pontos de atenção? São vários. Crise hídrica, como a baixa dos reservatórios, ocasionando rodízios no fornecimento de água dos municípios ou até mesmo a falta de abastecimento. Atualmente, vocês podem ver na imagem que os reservatórios estão cheios. Outro ponto, o marco de saneamento vai exigir investimentos para cumprir os objetivos estabelecidos pela legislação e pode ocorrer a redução nos lucros e, consequentemente, dos investimentos. Por isso que eu estou acreditando que ela está sofrendo na cotação, porque o mercado está antecipando esses pontos que eu estou mencionando aqui. Eu preciso acrescentar sobre o marco de saneamento que eu acho remota a hipótese de uma empresa privada assumir a prestação de serviços da Sanepar sem o consentimento do governo do estado do Paraná. Talvez ocorra o que aconteceu com a SEDAI lá no Rio de Janeiro. Neste caso, o estado do Rio de Janeiro não ficou totalmente de fora da prestação de serviço. Outro ponto de atenção, Prefeitura de Maringá. Por quê? A prefeitura não aceitou a proposta da Sanepar para a renovação do contrato. Com isso, o município disse que assumirá a prestação de serviço de água e esgoto da cidade. O contrato com a Sanepar está vencido desde 2020 e a prefeitura de Maringá só cogitaria aceitar a proposta da empresa se houvesse redução no valor da tarifa de consumo.
eu vejo que isso é mais politicagem, ou querendo extrair alguma vantagem da empresa, sei lá. Porém, essas questões ligadas a multas, contratos e indenizações acabarão sendo judicializadas. É um problema que vai arrastar aí por muito tempo. O principal ponto de atenção, na minha opinião, a AGEPAR, Agência Reguladora do Paraná. O principal motivo para eu estabelecer um limitador no percentual desta empresa em minha carteira, assim como o monopólio da B3. A AGEPAR pode interferir na atividade da Sanepar para fins eleitorais e acabar prejudicando a empresa no curto prazo. Pessoal, em todas as atividades comerciais poderão ter ingerências políticas, mas aquelas em que a metade do capital pertence ao Estado acabam sofrendo mais. A exemplo, Banco do Brasil e Petrobras. Analisando os indicadores da Sanepar extraídos do portal Status Investing, o PVP está de 0,66, o valor patrimonial da ação está 5,38, lembre-se que eu paguei 3,53, o dividend yield está acima de 6%, ideal, o PL 4,78, então quer dizer, o aporte feito esse mês, consequentemente levaria em anos 4,78 para poder adquirir tudo que eu investi através de proventos. A dívida líquida está baixa, os indicadores de eficiência que me chamam a atenção, uma margem bruta de 57,75%, o retorno sobre o capital investido está numa faixa de 10,83% e o lucro patrimonial por ação 0,74%. E agora vamos ao fundo imobiliário. Alianza, fundo de investimento imobiliário de propriedades para renda, tijolo. Comecei a aportar neste fundo durante a crise sanitária. Foram 5 cotas no valor de R$ 118,59. O objetivo seria obter renda com os rendimentos pagos mensalmente aos cotistas. Seria diferente das ações que podem remunerar seus acionistas das mais variadas maneiras. Por quê? Um fundo imobiliário ele paga renda todo mês. E as ações não necessariamente. Existem determinados ativos que remuneram seus acionistas mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, vai dependendo de cada um. Quais foram os pontos negativos que eu venho observando nos fundos imobiliários de um modo geral? As diluições, principalmente quando ocorrem novas emissões abaixo do valor patrimonial sem que o investidor exerça seu direito de preferência. Outro, o gestor, além de realizar a emissão abaixo do valor patrimonial, utiliza os recursos para aquisição de ativos que não são eficientes para melhorar a renda do fundo. Aí, meu amigo, lascou tudo. Taxa de administração e de performance sendo corrigidas mediante índices usados para as correções. A exemplo, IPCA e IGPM. Só a título de curiosidade, a Alianza só tem a taxa de administração, não possui a de performance. O risco político, esse aqui é complicado. Os rendimentos dos FIIs são isentos de imposto de renda, mas sempre surgem ruídos sobre a taxação deles. Eu não tenho a menor dúvida que no futuro bem próximo eles vão conseguir taxar isso, mas vamos seguir adiante. Os FIIs constituem um percentual baixo na minha carteira, estou avaliando os fundos de fundos que tenho, os chamados FOFs, para ver se vale a pena continuar ou não. Observação: com a taxa básica de juros a 13,75%, não está sendo atrativo investir em renda variável. Esse fenômeno está causando uma migração do capital da renda variável para fixa e uma queda nas cotações. Então, empresas muito boas, com cotações descontadas, algo que não tinha visto em 2019. Na tela, observando alguns indicadores, o preço de cotação dela agora está até mais baixo do que eu paguei, R$ 117,99. O dividend yield está de 11,60%, está abaixo da inflação. O valor patrimonial por cota está em R$ 111,24, então isso corresponde a um preço sobre o valor patrimonial de 1,06. Para um fundo de tijolo, dificilmente eu encontraria a Alianza em 2019 nesses patamares. Ela paga um rendimento mensal de 0,65 centavos. A taxa de administração aqui não está sendo informada, mas
ao entrar no site do RI é possível verificar. Agora vocês podem observar o portfólio do fundo imobiliário, que consiste em imóveis concentrados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, o que consiste na minha estratégia? Seria aportar no mínimo R$ 2.500 mensais até 2024. Após 5 anos de renda variável, avaliar a rentabilidade total obtida comparando-a ao CDI e até mesmo a poupança. Eu preciso ter em mente que essa avaliação é preliminar e que os efeitos dos juros compostos exigem mais tempo de investimentos. Além disso, observar ainda que quanto maior o capital aportado, maior será o retorno. E aí, de repente, você está se perguntando, poxa, você começou a investir em 2019 e vai até 2024. Como você vai ficar esperando esse tempo todo para avaliar lá na frente se a sua estratégia está dando certo ou não? Qual é o parâmetro que você está utilizando para acompanhar agora? A média de dividendos recebidos. Vocês podem perceber aí que no ano de 2019, eu recebi uma média mensal de R$ 32,18. E hoje, em 2022, até setembro, eu recebi cerca de R$ 507,04. Observem que em 2020, crise sanitária, eu recebi uma média mensal de R$ 100,87. Então, a minha estratégia, que é a obtenção de renda passiva, ela está começando a se concretizar. E ela vai aumentando com o passar do tempo. É assim que eu sei que a minha estratégia ela continua dando certo. Preciso esclarecer que eu tenho outros ativos atrelados à renda fixa. Eu vou somente saber o quanto que eles irão me remunerar ao final dos contratos. Isso tudo que vocês estão vendo na tela aí é somente com ações pagadoras de dividendos e fundos imobiliários. E aí, pessoal, o que vocês acharam deste vídeo? Peço a vocês que comentem, curtam, compartilhem. Logo eu vou editar e publicar aqui no YouTube o balanço geral do mês de setembro. Ele não resumiu apenas esse valor que foi aportado, tratado nesse vídeo. Teve mais. Como eu falei para vocês, eu estou regravando para evitar problemas com direitos autorais. Peço a vocês que vejam o vídeo deste canal que trata dos objetivos dele. Vocês vão ver que tudo isso que eu estou fazendo e vou postar aqui, eu fiz sozinho, mediante estudo. Eu não dependo de intermediário, não dependo de pirâmide, não dependo de terceiro. Tudo que eu faço aqui é sozinho, simplesmente para poder mostrar que é possível, desde que a pessoa passa por onde. E aí fica aquela pergunta, né? Eu aportei aí aproximadamente mais de R$ 3.500. Não estou aqui de modo nenhum querendo humilhar quem está preso dentro da instituição, porque eu tenho familiares lá dentro. Mas se o líder religioso diz que quem sai ter uma vida desgraçada, eu não deveria ter nem essa quantidade de valores que eu estou apresentando aqui nesse vídeo, tampouco condições de fazer o que eu fiz, porque esses R$ 3.500 eu não estou tirando conforto da minha família. Pelo contrário, eu estou aportando aquilo e, consequentemente, eu iria colocar no altar da instituição religiosa ou em algum envelope. Eles falam que nós somos ex, mas confesso a vocês, o pastor aqui de bairro está atrás de mim. Provavelmente, por que será? Será que essa grana está fazendo falta? Será que essa grana aí não seria o suficiente para auxiliá-lo a matar um leão do mês dele? Enfim, eu vou encerrar a gravação, vou disponibilizar agora, na sequência, o aporte que eu fiz na primeira quinzena do mês de setembro e peço a você que curta, comente, compartilhe o vídeo, ative o sininho para notificações. Que o nosso Senhor Jesus abençoe a todos nós. Um abraço, pessoal. Até a próxima.